ela tinha várias personalidades. E algumas dessas personalidades Mentira. não eram cegas. Eles diluíam o sangue dos pacientes. Isso gerava uns diagnósticos totalmente errados Absurdo, e né? perigosos, obviamente, para a saúde das pessoas. Ela caiu só de 10 mil metros de altura. Mentira. 10 quilômetros. Ela estava num avião que explodiu. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Quase Certeza. Hoje a gente tem novamente uma presença ilustre. O Henriqueza deu dor de barriga nele, ele ainda não está conseguindo participar dos episódios, então a gente pediu para a Liana fazer esse favor para a gente, tá aqui conosco em mais um episódio. Liana, obrigada pela sua presença maravilhosa. Nossa, Muito estou obrigada. elogiada. Obrigada, Pedro. Que isso? Então, o nosso tema de hoje é um tema super interessante, eu acho, e tem um pouco a ver com a cara da Liana, opinião minha, mas enfim, a gente fala disso depois. A gente vai falar sobre casos bizarros que mais parecem ficção, casos reais bizarros que parecem ficção. Então, assim, a nossa quase certeza está atrelada a algum caso bizarro que a gente vai contar aqui hoje. Alguém quer começar a compartilhar sua quase certeza? Eu posso. A minha, Vai. com a certeza, é que se eu estivesse envolvida, eu vou contar 2 casos. Eu tenho quase certeza que se eu estivesse envolvida em qualquer um desses casos, eu não seria a pessoa da história, eu não estaria viva, porque eu acho que são um dos meus maiores temores, esses Tô contos. curiosa. Eu tava achando que a Débora já ia contar a história toda dela. Vamos lá, Liana, qual é a sua? Eu tenho quase certeza, como muitas pessoas, acho que nós não sabemos nada ainda sobre o que o nosso cérebro, o que nossa mente pode fazer e muitas outras coisas além disso. Mas as minhas histórias são sobre mente, sobre o cérebro, sobre comportamento. Intrigante, interessante, estou curiosa já. Olha, a minha quase certeza tem a ver com uma frase, eu não sei, acho que no Brasil seria meio... É uma frase muito muito comum aqui nos Estados Unidos que as pessoas falam fake until you make it. E significa... Finja até conseguir. Finja. Finge até dar certo. Vai fingindo até dar certo. E eu acho, a minha quase certeza é que isso eu acredito nessa frase, que fake until you make it, eu acho que funciona. Tem muita gente que não acredita, que acha que em algum momento cai-se por terra, mas eu acho que... Não sei. Nossa, vou parar de me falar, deu que eu tô vontade de dando uma falar de outra Débora. coisa que legal. relacionada à sua história, porque é interessante. Eu também achei acredito. muito legal, porque eu acho que, mesmo sendo um tema único, cada uma meio que foi para um lado. Um lado, é verdade, Isso. não consegui identificar ainda similaridades. Vamos ver, né? vamos ver. Podemos começar pela Liana? Eu fiquei intrigada com essa história da... Eu tô achando que a Liana vai lançar um... Como é que era o nome daquele livro, Débora, quando a gente era Profecia jovem? Celestina. Profecia... Celestina. Isso, Caramba. a Liana falava... Gente, a Liana falava desse livro o tempo Verdade, todo, é cara. verdade. Fala Isso. aí, Liana. Vai mandar um Então, Profecia Celestina Eu aí tenho que agora. falar sobre o caso? Não, Liana. Então, o que aconteceu? Não precisa. Não, pode ir embora. Tá, então, o que aconteceu? Não precisa. Pode só jogar a conclusão. Obrigada. Muitas coisas que a gente acha que sabe, né? Hoje em dia, vem de estudos muito antigos, que às vezes as pessoas nem sabem, nem conhecem. Tem a neuroplasticidade, né? Que estão falando agora. E uma das coisas que me surpreendeu bastante é que tem uma paciente, o caso de 1979, uma paciente, ela teve um acidente neurológico e ela ficou cega. Ela ficou cega e depois de anos ela foi parar em tratamento, terapia, ela tinha várias personalidades. E algumas dessas personalidades Mentira. não eram cegas.
Então, Tá de isso. sacanagem. Parece uma coisa assim que você não entende. E tem muito a ver com o circuito, o cérebro e as coisas que acontecem. Fala, Eurides. Eu quero entender eu não isso. tô te ouvindo. Fizeram testes Peraí que a e- gente teve um probleminha técnico aqui agora. Vamos ajustar o Enquanto som da isso, será que eu Euribas. canto para quem está nos ouvindo? Eu posso cantar... O que eu canto para quem está me ouvindo? Eu vou cantar... Nada como a luz do sol. Não, acho que a letra nem é essa. Já estão me ouvindo, né? De Ouvimos, volta. Já. Tá. Sim. Então, Liana, me explica aqui para eu entender uma coisa. Fizeram testes com ela e, tipo assim, comprovaram que ela realmente, algumas das personalidades ela não A enxergava. maioria não enxergava, Como que ela era? não enxergava e algumas personalidades dela enxergavam. Mas ela não podia estar fingindo? Não, porque era como um que- problema neurológico. Mas como... Ela... Não, mas sim, se ela como que poderia estar comprovaram fingindo. que ela estava falando a Ok, verdade? então me dá um tempo, eu vou pesquisar aqui na internet se ela mentiu ou não, mas é um estudo. eu não sei, tipo, às vezes pegaram um lápis, ficaram fingindo que ia enfiar no olho dela. Não. É uma Porque coisa uma sem pessoa se que... medir, né? Por mais que você seja uma pessoa que esteja fingindo que está enxergando, se chegar uma pessoa e fingir que vai enfiar um negócio no teu olho, tu vai piscar. Porque, exatamente, nesse caso aí, o fake until you make it não vai dar, não. Não vai dar, não. Vai dar ruim. Porque eu acho que se alguém deve ter feito algum teste com ela Sim. para dizer que Sim. realmente é um caso curioso, que ela não... É uma cegueira psicogênica. Não, acredito que Sim. possa existir cegueiras que não são físicas, que são, né, Sim, causadas por outras concordo, coisas. mas sim. daí você ter uma Um artigo segmentação publicado disso pela em PubMed. personalidade. Pela o quê? PubMed. Ah, o que é isso? PubMed. É uma pesquisa séria. Isso. Case reports. Tem aí o dado de quando é esse caso, Liana? Olha, eu tô aqui na página do PubMed e eu não sei como encaminhar as pessoas para ver esse artigo. A gente pode colocar isso aí na legenda, não? Ou linkado ao Não, porque episódio? vai me dar trabalho para editar isso, colocar isso no episódio. Você pode só falar qual foi o ano, o nome dessa pessoa, e aí o pessoal vai lá na internet olhar. Sim, então, os Entendeu? autores, nomes muito difíceis. Tem aqui o... muito. Excelente Eu olhei assim, eu falei assim, qualidade não da vou falar isso não. informação. Porque se eu falar, até porque se eu falar na língua que eu acho que é para falar, vai dar errado. Então, tem o PMID, que é o ID aqui desse PubMed, que O nome dessa mulher, qual é o nome dessa mulher? momento. O número é 1761 1729. 1761 1729. De quê? É o PubMed, que é um site sobre todos os casos de medicina, de pesquisas, então tem de um ID. testes. Entendi. Tem um ID tá, aqui. Tá. Ok. Entendi. E o que tá aqui? Nananã. Eu não sei o que seria relevante Mas olha citar só, aqui. Vamos conjecturar aqui, então. vai. eu Fala, tenho Débora. perguntas. Fala. Ela sofreu um acidente, ficou cega. Ela já tinha essas personalidades antes ou desenvolveu depois do acidente? Não, isso eu não sei. Isso é Ah, uma coisa já. entendi. Eu não morava com ela na época. Não, porque agora, porque já eu não fico era mais pensando amigas. assim, se ela desenvolveu uma personalidade que enxergava, será que ela usou isso como ela conseguiu na terapia? Tipo, os terapeutas ficavam tentando fazer com que ela enxergasse e o modo que ela arranjou para enxergar foi criando uma nova personalidade que enxergasse, entendeu? Por isso que ela foi criando outras personalidades. Isso eu não sei. Eu acho que isso realmente, o que a Débora tá falando, é uma coisa pra gente se refletir,
uma coisa importante no dia de hoje, ver várias fontes, ver o que tem de informação. Agora, a fonte mais oficial que eu achei foi essa. Não tem muitos detalhes, mas eu acho interessante a gente pesquisar, né? Sim, mas é exatamente Como- isso. Eu como só foi a tô história toda. reforçando a sua afirmação no início da a mente a gente não sabe ainda como ela Sim. funciona, porque se ela desenvolveu as personalidades depois, ela fazendo as terapias, ela tá cega. Aí foi lá fazer terapia para tentar cuidar do caso dela e tal. Só que ela não conseguia ativar a visão dela de novo. Então, o modo que o cérebro dela achou dela enxergar novamente foi criando novas personalidades que enxergassem. Sim, Olha que doido, que legal. Eu li em uma outra, um outro source aqui da internet, Outra matéria? mas não verifiquei a seriedade, né? Que o cérebro cria novos conexões, isso. E eles perceberam isso numa sessão que uma das personalidades dela simplesmente pegou um livro e começou a ler. Entendeu? E esse relatório que eu li foi causado por trauma, foi causado por outras coisas emocionalmente que levaram ela a ter essas personalidades múltiplas e essa questão de ser cego ou não. Hoje em dia, eu não sei se ela ainda está viva, porque ela se mudou do apartamento lá onde a gente mora. Mas não sei se ela conseguiu se curar, tem que procurar ela no Facebook. se ela está vendo ou não. Não sei. Tadinha. Mas é uma coisa intrigante. Ai, Quando eu gente. ouvi isso, eu assim, não acreditei. É muito curioso. Você acreditou? Você acreditou? Você acreditou, Euridice? Eu acreditei. Mesmo se eu não É citasse mentira? nenhum lugar para averiguar. Eu acreditei porque você é minha irmã, porra. Ah, sim, E a entendi. gente tá batendo um papo aqui. Tô curiosa para saber quem acreditou desde o início. Tô curiosa. Mas eu acho que... enfim. Você acredita nisso? Eu acho que vai chegar o final do episódio, a Liana vai falar assim: é pegadinha do malandro! Ela não é minha vizinha, não. Ela era minha outra irmã, sei lá. Não, sacanagem. Deixa eu contar um caos Débora, meu, não então. pode. Vai. Que eu tenho Vai. 2 causos. Débora. Pra quem não sabe, eu tenho muito, muito medo de mar escuro, de, assim, cara, Verdade. dá um nervoso, você não sabe o que tem ali embaixo. É como se, tipo assim, eu me sinto como se a gente estivesse andando na rua e, de repente, leões pudessem voar, sabe? Você não sabe de onde vem voando de cima te atacar, de onde que vem. Então, você tá lá no mar, Pode Leão. vem assim, tipo de repente. um bicho marinho que você não sabe, escamoso te pegar, uma coisa assim. Então, me deixa muito aflita. E a história é a seguinte, do recorde da pessoa perdida em mar. Ele sobreviveu 14 meses e meio num pequeno barco, sozinho no mar. 14 meses e meio. 14 meses e meio. A história é a seguinte: 2 amigos saíram para pescar, eles saíram do México, Oceano Pacífico, do México. E aí eles ficaram presos numa tempestade. O motor do barco quebrou. E era um barco pequenininho, tá? Tipo esse de pescador, pequenininho, só com 2 pessoas. E aí eles ficaram à deriva. E eles ficaram se alimentando de peixes, tartarugas, pássaros, o que tivesse. Mais ou menos lá pelo 4º mês, o amigo dele faleceu. E ele foi ali sobrevivendo. E ele ficou tanto tempo à deriva, né? Que ele diz que ele enlouqueceu, que ele ouvia vozes, que às vezes ele pensava em se matar e tudo mais. A família dele Eu acredito. já tinha dado ele como morto, já tinha documento de óbito, essas coisas assim. E ele foi parar nas Ilhas Marshalls, do outro lado do Oceano Pacífico. Ou seja, ele não foi nem encontrado. Ele não, sabe, não estavam buscando por ele. Ele que encontrou terra. Exatamente. Uau. 14 meses e meio. O nome dessa pessoa abençoada é José Salvador Alvarenga. Foram 438 dias no mar. Imagina, gente, 438 dias no mar. E sendo que... Num barquinho, né? Num barquinho.
Você chegou a ver alguma imagem desse barquinho? Vi a imagem. Ou não? Só Todo mundo tá no Google agora. é um barco pequeno, sabe? As ilustrações que eu vi. Tipo um barquinho de pescador. Tipo barquinho sem abrigo até, sabe? Caraca! Aqueles barquinhos tipo canoa. É isso. E como é que a Aberto. pessoa volta, né? De uma coisa Gente, dessa, imagina. É muita força de vontade para sobreviver, porque eu acho que eu não teria coragem. Eu não sei se essa parte da informação que eu vou contar agora é verdadeira, mas ele disse que o amigo dele passava mal quando eles comiam tartaruga. E teve uma época que eles só estavam conseguindo pegar a tartaruga e o amigo dele acabou morrendo, na verdade, de inanição, né? Porque ele ficou muito tempo sem comer. Meu Deus. Enfim. Ele passava mal, vomitava quando comia tartaruga. E foi isso. Que azar, né, também. Caramba. Às vezes ele nem sabia que Poxa vida. não conseguia comer com a tartaruga. Ai, gente, que aflição. Mas eu fico. O que me deixa Imagina- mais aflita é imaginar as noites, sabe? Aquele mar escuro, aquele barulho de mar, de coisa, e você ali sozinho, você pensando, meu Deus, eu tô. Ele deve ter pensado várias vezes, tipo assim, pelo amor de Deus, acaba logo com isso. É. Meu Deus. E ver o seu amigo também falecer ali naquela situação não deve ter Poxa, sido... depois de 4 meses, Porque ele, né? em algum momento, Ele passou 14 meses. ele, em algum momento, ele deve ter tomado a difícil decisão de Jogar o corpo dele no jogar mar. o corpo ao mar. Ele falou que no porque ele início não ia poder tentou ficar ali com o ficar corpo. com o corpo do amigo no barco, mas que depois já tinha se passado muito tempo e que aquilo estava fazendo muito mal para ele. Parece que, Ele tipo tava assim, como? nem ficou... Porque estava no mar, né? Então, sol, o Certo, corpo dele né? foi ressecando, Sim. né? Mas que ele não aguentava mais ficar com o Entendi. corpo dele ali e ele jogou o corpo dele no mar. E ele até Sim. acusou... ele enfrentou algumas acusações... Foi feita uma investigação para ver se ele não tinha matado o amigo e tal. Mas Poxa, acabou que não deu em 14 nada. meses 14 meses no mar. Nossa. Ainda vem uma acusação dessa. Doideira. Eu não sei nem se... Bom, enfim, não Peraí vou dar que estamos opinião enfrentando não, mas... problemas técnicos novamente. Deixa eu ver o Euribas aqui. Aham. Euribas Eu vai fazer aguardo. um comentário Eu aguardo. dela, gente que não está ouvindo. Sim, eu Eu também acho não que sei sim. se vai estar gravando a minha voz enquanto eu estava falando, mas não estava. Não sei. Não, acho que gravou sim. Porque a gente só não estava ouvindo o som dela. Mas, então, eu acho que eu não sobreviveria numa situação dessa, porque eu acho que eu... Se bem que o corpo humano é muito incrível, né? Quando você está numa situação dessa, ele entra em modo de sobrevivência. Mas eu acho que 14 meses você não consegue ficar em modo de sobrevivência. Alguma hora o seu corpo vai ter que relaxar daquela adrenalina, daquela loucura toda. E aí, quando eu fosse cair no real, assim, de ter que viver naquela situação, porque foram 14 meses, eu ia Sim. enlouquecer. Sim, ele falou que enlouqueceu, né? Ai, cara, eu não gosto nem de imaginar essa história. Muito, muito, muito. Porque você não tem uma escolha a fazer, eu acho. Porque ele não devia nem ter como se matar direito. E não pode falar isso na internet, não. Ele não, eu vou bipar depois. Ele não devia ter nem como fazer isso. Se ele, tipo assim, desistir. Não Eu quero acho que mais. se talvez ele O que que tivesse faz? alguma escolha, ele teria feito, mas ele não tinha escolha. Como que ele faria? Se afogar, né? Não, Pô, mas acho- se afogar é muito difícil. Não pode falar essas coisas. Porque eu acho que vai contra o instinto humano. Eu acho que você não consegue. Nem que você... enfim, não vamos ficar Falando isso, discutindo esse não. tema. Mas, não, Euridice, meio eu tô dark. curiosa do seu primeiro caso, então. Então, o meu caso é o seguinte. Vocês já ouviram falar da Elizabeth Holmes? Não. Já? Não. Então, essa é consideradas uma das maiores fraudes do... Já? Já. Eliana Já, conhece? pelo nome, sim. Quem é a Eliana? Não sei. Você pergunta. Ué, qual foi a sua pergunta? Tô entendendo.
ouvi falar. Já ouviu falar da Elizabeth Sim, já ouvi Holmes? falar. Ah, tá bom, mas não sei. Ok, tudo bem, aceito. Já ouviu falar, mas não tá lembrando da história, é isso? Aham. Se você talvez Tá bom, falar a história, eu vou falar tá assim, bom. sei, mas eu posso falar também que não sabia, não lembrava. Ela Mas já ouvi o nome. era vizinha tua e da mulher lá cega. Sim. Pô, Agora morava lá no lembrou? mesmo Elizabeth, condomínio. cara. Ah. Claro, amigona. Eu tinha no supermercado toda hora, comprar bala de Pois um é. centavo. Era ela. Então, ela virou uma das maiores fraudes do Vale do Silício, porque ela, aos 19 anos, ela fundou uma empresa de tecnologia chamada, eu não s- vou aportuguesar aqui, Theranos. Eu não sei se, eu acho que deve ter tido notícia disso aí no Brasil, mas eu não sei se foi muito divulgada. Mas ela fazia, a empresa que ela fundou tinha uma promessa de revolucionar a medicina do mundo inteiro, porque ela dizia que ela tinha criado uma máquina que era uma máquina bem menor do que se utiliza em laboratórios, que é capaz de fazer centenas de exames de saúde complexos, sabe? Exames que não é tipo, vou ali medir minha B12, não é isso. Exames de sangue complexos com uma única gota de sangue tirada do dedo. Ao invés do cara ficar lá extraindo tubinhos do seu braço e você ficar passando mal achando que você vai desmaiar, era uma gotinha de sangue do dedo, ela jogava ali naquela maquininha dela, dizia-se que ela ia causar uma revolução, porque assim como um dia as pessoas... assim como um dia no passado a gente não tinha computador dentro de casa, e os computadores eram máquinas enormes, e a gente depois de alguns anos passou a ter, todo mundo tem um computador dentro de casa, dizia-se que talvez um dia chegaria em que cada um tivesse dentro da sua casa uma maquininha dessa e você poderia fazer exames complexos para detectar problemas de saúde muito cedo. Poxa, ia ser Enfim, muito ela virou legal. uma queridinha. Ela virou uma queridinha do Vale do Silício, ficou bilionária. Ela usava, talvez vocês lembrem se eu falar, ela saiu, se eu não me engano, ela saiu na capa da Forbes. Como, tipo, mulher do século, um negócio assim, sabe? Uma personalidade, assim, uma bilionária, eu não lembro agora qual foi o título que deram a ela, mas ela saiu na capa da Forbes, e ela usava umas roupinhas meio estilo Steve Jobs, tipo, ela usava umas camisa preta com gola alta, e achou uma foto aí dela? Eu reconheço Ela é ela loura, mesmo, de isso olhos aí. claros. Aham. Isso. E só que tinha um detalhe, essa empresa, essa máquina, os exames eram mentira, era tudo mentira, era forjado. Os resultados que ela produziu enquanto ela produziu eram forjados, ela mandava para outro lugar ou ela inventava os resultados. Nossa. Então, até que um jornalista do Wall Street Journal começou a investigar, descobriu que a empresa dela usava secretamente as máquinas dos concorrentes para rodar os exames de verdade. E como a gota de sangue era muito pouca para essas máquinas normais, eles diluíam o sangue dos pacientes. Isso gerava uns diagnósticos totalmente errados Absurdo, e né? perigosos, obviamente, para a saúde das pessoas. Absurdo. Então, eventualmente, ela acabou sendo desmascarada, né? A empresa dela faliu, ela foi julgada e condenada por fraude. E ela foi sentenciada a mais de 11 anos de prisão. Nossa. Então, ela foi de prodígio, né? A de criminosa. mulher estelar a prisioneira, a criminosa. Sim. Mas aí, a minha quase certeza vem desse como a gente, como ser humano, como sociedade, tende a valorizar algumas coisas. A história do fake till you make it, que se você parecer uma pessoa inteligente, de sucesso, sei lá, uma pessoa que inspira confiança e tudo mais, por mais que você não seja confiável, por mais que você não tenha as qualidades que você projeta ter, você consegue. Isso serve tanto para o mal quanto para Sim, o as bem. pessoas acreditam, Nesse né? caso dela, As pessoas acreditam em exatamente. você tá bem confiante, você acredita na sua própria história, você tá vendendo ali uma coisa que você acredita muito e tem que ter uma certa inteligência e um certo carisma também, né? Sim, sem dúvida. Mas isso me dá alguma, às vezes, brecha de esperança, assim, porque eu tenho um problema
do complexo de... Como é o nome daquele termo quando a gente fica se achando uma fraude e fica só esperando o dia que alguém vai te desmascarar? Complexo de alguma coisa. Inferioridade. Esqueci. Não, não é Eu isso, vou não. lembrar daqui a pouco. Não é isso não. Daqui a pouco eu lembro, eu falo aí. Mas ela na defesa dela, no processo de defesa dela, ela alegou que ela tinha indícios de que a tecnologia funcionaria, mas ela começou a ter desafios, dificuldades, e ela continuou no projeto porque ela acreditava naquilo, e ela Lembrei, tinha Eurides. esperança de que ela fosse conseguir fazer funcionar em algum momento. Síndrome do impostor. É mentira. Síndrome do impostor. Isso aí, Evelyn. Não. Esse caso que você contou me lembra muito aquele filme Prenda-me se for capaz, com Leonardo DiCaprio. Ah, sim. Sim. Que ele finge ser um piloto, depois ele finge ser um advogado, depois ele finge ser um médico. Impressionante, né? Você não E acredita. todo mundo vai acreditando. É o fake until you make filho. it. Ele foi faking, foi fingindo. E a Liana falou duas palavras que eu acho que são muito pertinentes nesse tipo de situação, que é o carisma Inteligência. Não, eu acho que a confiança. Sim. A você demonstrar confiança. Vários eventos, várias oportunidades que eu tive na minha vida, eu tenho certeza que eu entrava neles e as pessoas não me conheciam. Mas como eu entrava e cumprimentava, oi, boa noite, eu entrava assim, sem nenhum... Sem pudores. Eu não tinha nenhuma dúvida que eu não era para estar ali. E eu sempre pensava, a última vez foi no último evento que a gente foi, a Débora sabe qual foi. Eu entrei ali com a camiseta do evento e eu fui entrando, e eu não conheci ninguém. E eu fui entrando só porque eu tinha a camiseta do evento. Eu cumprimentava Admiro as pessoas, muito boa isso, noite, Liana, eu não boa tenho noite, isso. boa noite. E todos me cumprimentavam. Mas eles já tinham me visto na vida? Não. Nunca. E aí depois as pessoas vinham, olha... Eu admiro muito Elas isso. ficaram, cara, pois é, eu vi ela, eu a Achei vi você e parecida fiquei com pensando, gente, de onde que eu conheço ela mesma, hein? Então, tipo assim, eu não... Ela falava com as pessoas de uma forma que as pessoas pensavam, ela me conhece, entendeu? Sou eu que não tô lembrando de onde eu conheço ela. Sim, mas eu não tô falando para instigar as pessoas a fazerem isso, mas, por exemplo, eu também já fiz shows, por exemplo, de moda, essas coisas. Tem sempre alguém, assim, em algum lugar e você entra. E, assim, a pessoa me viu? Pode, mas eu tenho certeza que a pessoa não viu as 1000 pessoas que estão nesse evento. Entendeu? Sim. Então... Eu admiro isso porque, para mim, para eu entrar num evento, num ambiente, numa reunião onde eu me sinta confortável, assim, de eu chegar e me sentir confortável mesmo, de tipo, eu pertenço aqui nesse lugar, eu faço parte desse grupo de pessoas que eu estimo, que eu considero inteligentes, ou o que quer que seja, dependendo do contexto, eu preciso estar muito... eu preciso ter muito conhecimento sobre o assunto que cerca aquele evento ou aquela situação. Não, acho que não. Eu tô falando da minha. Você consegue fazer uma baguncinha assim com pessoas que você não conhece. Você é uma pessoa muito carismática. Você consegue, tipo assim... Mas não tô falando de carisma. Não. Também não tô afirmando que eu seja carismática. Você tem a dificuldade, o que eu estou falando é que eu tenho muita dificuldade. Mas você consegue. Muita dificuldade. Dentro de mim, eu posso... É óbvio que eu não vou... Ainda mais no âmbito profissional. Eu não posso chegar numa reunião e me comportar como presidente. Não sei qual é a palavra. Insegura, não pode ser. Não. Insegura, Isso. exatamente. Ainda mais no âmbito profissional. Não posso aparentar estar insegura ou despreparada ou algo nesse sentido. Mas dentro de mim, se eu não tiver... se for um evento ou alguma situação onde eu não domine o tema, eu estou travando uma batalha interna descomunal, que você não tem ideia. Não parece, ao ponto porque... de... Se eu tiver que falar alguma coisa, aí sim talvez você vai perceber, porque minha voz vai tremer,
minha boca vai Mas você tá falando tremer, no vai âmbito- começar a tremer, meu... Âmbito profissional. Eu tô me dirigindo não... Sim, tô- quanto maior for o risco, sim, quanto sim. maior for o risco agregado, mais nervosa eu vou ficar. Se a gente estiver num contexto social onde estamos Isso, aqui, por é exemplo, o que eu tô em família, falando. Não, aí não tem. Não, você não tem. É Eurite que eu conheço. Mas aí não existe o risco. Mas aí não existe o risco. Você não vai virar pra mim e vai falar assim: tá bom, você não é mais da minha irmã porque você não entende disso. Não existe. Mas Não, olha não. só, se imagina num ambiente social, muitas pessoas, mesmo com pessoas que elas já conhecem, se sentem envergonhadas de estar num ambiente social com muitas pessoas. A Liana está falando sobre estar num ambiente social com pessoas que ela nunca viu na vida e se comportar como se ela pertencesse àquele ambiente social. Sim, Então, não é uma coisa eu não tenho essa profissional, facilidade. assim, de corporate, entendeu? Não é uma coisa, eu não Corporate. tenho muito a perder, porque... Eu acho que a gente está falando da mesma bom. coisa, só que o que eu tô querendo dizer é que eu tenho essa dificuldade e eu Nunca achei, né? admiro você por ter. Vocês são todas cheias de dificuldades. Nunca achei que você tivesse. Vocês são todas cheias de dificuldades. Então, Débora, eu quero saber do seu segundo caso. Eu tô curiosa, vai, fala aí. Vou falar. Meu segundo caso é de uma moça chamada, preste atenção nesse nome, que eu não sei falar direito, Vesna Vulovic. É uma moça sérvia. Russa. Tá bom. Ok. Essa moça, ela está no Guinness Book por ter sobrevivido à maior Por quê? queda sem paraquedas. Meu Deus. Ela caiu só de 10 mil metros de altura. Mentira. 10 quilômetros. Ela estava num avião que explodiu e ela caiu e sobreviveu Sacanagem. sem paraquedas. Como? Mentira, não existe isso. Como que... Mesmo se cai, Ele está mesmo se contestando. cai na água. Contesto. Contesto. Chama o Guinness Book aí. Vou chamar aqui no... Vai contando a história que eu vou chamar aqui no Google aqui do lado. Então, WhatsApp. o que acontece foi o seguinte: ela era comissária de voo e o avião que ela estava explodiu. O avião explodiu e ela caiu. Ela teve vários ferimentos e tudo mais, não sei o quê. Mas os socorristas, médicos e pessoas que participaram do caso dela atribuem a sobrevivência dela ao seguinte caso. Ela caiu numa área que era muito arborizada e estava com muita neve. Então, eles acreditam que isso tenha desacelerado a queda dela. Como? Desacelerado uma queda de 10 quilômetros. Como? Ela tinha que estar vindo... Essas árvores tinham que ter começado lá no primeiro no quilômetro. nono quilômetro. Nem... Não tinha como. Desacelerar. Quilômetro 9, já tem uma árvore lá. Aí ela bate no galho, vai batendo na árvore. Às do vezes ela quilômetro teve 8, o negócio 7. lá das múltiplas personalidades e ela estava com 10 múltiplas personalidades. 2 morreram, mas a outra viveu. Ou entendeu? então ela tinha uma personalidade de um esquilo saltador, sei lá, daquele ser. voador. A sei. gente não sabe, gente. Foi a minha coisa. A gente tem quase certeza que tem coisas que a Olha, gente não eu sabe. também fiquei muito impressionada com isso. Eu falei assim, não é possível, eu vou pesquisar mais a fundo, vai ter algum furo aqui, vai ter... Não, ela estava com paraquedas. Não, ela usou um lençol. Ela usou alguma... Lençol. Aqui. Ela fazendo Lençol, tipo assim, de desenho animado. lençol de desenho animado. Aquele lençol de desenho animado. Meu parceiro. Meu Deus. G.I. Joe's. Pois é, não usou. Você achou aí? Caiu um quê, Débora? Fala de novo. Árvore e neve? Eu achei aqui em 26 de janeiro de 1972. Essa mulher aí. Impressionante, né? Caraca, Maré. Ou seja, Imagina ela caindo no ar, assim. Não, ela tava com o negocinho lá. O lençol. Lençol. É. ela tava com um cobertorzinho Aí caiu do em avião. quê? Em árvore, Gente, né? sabe aquele cobertorzinho do avião? É, Sempre tem um eles em Xexelento. mãos. É mole. é. Impressionante. Caiu em quê, Débora? Na árvore, né? Ela não lembra. Não é possível. Ela foi encontrada desacordada. E ela não lembra dos ocorridos, mas
Com Gente, certeza não o faz o alien menor pegou ela de sentido. Como lá e foi assim com ou alguém, né? Com aquele... Uma águia pegou É, ela. com jet set, né? Assim, de mochilinha. Foi, pegou ela, levou ela pra baixo. Eu não sei. Então não tenham medo, sabe? Ou ela Se o bateu avião na de águia, vocês... depois bateu no outra ave, bateu numa outra ave, bateu numa outra ave, Oris. Bateu num helicóptero, aí foi amortecendo até chegar na árvore, entendeu? Bateu no helicóptero. Bateu no Falcor, que estava passando por ali na hora. Isso. Aí o pelo dele amorteceu. Amorteceu numa outra ave. Devia estar cheio de ave ao redor ali Aí caída, mas caiu no dragão, amorteceu. Dragão, da Dracarys. E Ou seja, Aí se foi- vocês estiverem num voo com problemas, você pode pular dele que você pode ter chance de sobreviver. não, Débora, você não pode pular dele. Não pulem do avião. pulo dá Por favor, mais... nem tentem abrir a Isso. porta. Que O pulo dá... Não dá para que o amortecer cidadão- quando você pula. Você tem que só cair. Gente, eu acho mais fácil. Por que não tem gente fazendo... como é que é aquele jeito que fala quando a história é falsa? Teoria da conspiração. Por que não fazem uma teoria da conspiração de uma história dessa, mas fazem da Lua? É mais fácil desacreditar de uma história dessa do que a gente foi na Lua. É Eu não porque entendo as isso. pessoas talvez não Gente, saibam. como que uma pessoa caiu Agora de elas vão 10 saber quilômetros? Agora elas vão começar a botar na internet. Olha só, ela não caiu do avião, o avião dela explodiu. Ainda tem essa. O avião dela explodiu. Alguém mais viveu, Débora? Alguém mais sobreviveu? Só ela. Só ela. Só ela. Tipo assim, ela já Quem saiu caiu? do avião sem cair. Ela já tinha uma força empurrando ela pra fora, entendeu? Mas conseguiu amortecer, pelo E amor de aí- Deus. Gente, essa menina é abençoada. Ela, tipo assim, se existe... Nossa, não tem como, né? Não consigo entender. Não consegui entender, por mais macia que seja a superfície que ela possa ter caído. Tipo, se ela caiu num monte de feno, que nem a gente vê no desenho Agora, animado. todo ano que ela faz aniversário, tem que 10 fazer a quilômetros. cidade toda, tem que fazer uma festa pra ela. Sim, e olha, ela sobreviveu. No início ela ficou toda lá na cama, meio destroyed, né? Meio cheia de problema. Mas depois ela se Destroyed. recuperou, ela só mancava. A sequela dela disso tudo aí foi andar mancando. Tem que estudar essa mulher, né? Ai, gente. Tem que estudar mesmo. É Tadinha. sério. Vai ficar no Tem laboratório que a vida fazer. toda. Ela morreu Tem em que 2016. pegar a máquina do exame de sangue. Ela Ah, morreu tadinha. por sequelas, alguma coisa? Não sei. idade. A gente vai... Pesquisa aí, gente. Não, ela pesquisa só pra mancava. gente. Coloca no Morreu comentário de aí. mancar. Não, mas Quer pesquisa saber? depois, quando acabar o É, episódio. agora não. Fica aí com a gente. que Tem mais história. É. A gente quer saber de tudo depois. Eu tenho uma história que. Eu tenho uma história aqui que é bizarra do hotel. Não sei como fala. Cecil? Ou não sei como fala. Acho que é Cecil. CECIL. É um hotel em. Não é Las Vegas, não. É. Nossa, esse olho. Olho de boneca quebrada. Eu tô tentando lembrar. Los Angeles. Ah, Los Angeles. Los Angeles. Los Angeles. Los Angeles. Los Angeles. Que medo. Edição Halloween, vai. Já ouviram falar desse hotel? Não. Não, então, tipo assim, imagina um hotel assim, meio com uma vibe assim, um hotel detonado. Assim, Eu creio tá? que ela ia Uma falar um vibe hotel meio- lindo, maravilhoso. É detonado. Não, então, mas aí é que tá, porque quando a gente pensa em Los Angeles, né, uma cidade super turística, eu acho que a Débora já foi e já meio que presenciou isso. Ou foi em São Francisco que você foi, que eles na verdade, têm muitos problemas sociais. Parece filme de Em Los cena de Angeles- zumbi, com um monte de Los gente Angeles não andando parece, por talvez dentro. o Grand Theft Auto, sei lá, aquelas plaquinhas assim. GTA. Quebrada. É, Sim, GTA. tem um Isso, lado é. bem assim, sombrio, esquisito. Parece que tá Dark, num né? filme Isso. pós-apocalipse. Isso, então, esse hotel, ele em um momento foi um hotel luxuoso que gozou de muito prestígio, mas em tempos modernos ele meio detonado, assim, meio Decadente. com uma vibe assim de abandonada. Isso, exatamente, bem decadente. E perto, inclusive, assim, eu acho que, se eu não me engano, assim, a rua de trás, ou a rua do lado, ou a rua da frente, tipo, no quarteirão dele, era, inclusive, uma dessas ruas que é super populada por moradores de rua. Então, e esse hotel, ele já foi
cenário de muitas historinhas macabras, que acho que talvez daria para fazer um podcast até só sobre ele, para falar sobre os casos. Mas eu tenho... Fala, hotel Leandro. ou motel? Eu separei 3 casos. Hotel. Porque lá tem muito desse hotel. motel, né? Que você fica assim, tipo assim, tá viajando, aí para, aquela... Então, mas o motel nos Estados Unidos, ele é meio que beira de estrada. Tá. Para eles é um, tipo, no Brasil seria um hotel, assim, na beira de estrada mesmo, Em vez de viagem, assim, né? Entendi. Abastecimento De estar é dentro... um motel. Uhum. Isso. E não tem o conotação sexual que o motel tem no Brasil. Enfim. Mas eu acho que eu vou começar. Tem 3 casos que eu separei para trazer, mas eu acho que eu vou começar. Deixa eu pensar aqui. Tudo do hotel? Tem da caixa d'água. Caraca. São 3 casos, mas enfim. Conta todos. Eu vou começar logo pelo mais escandaloso. Eu vou contar todos, mas aqui vocês vão entender. É o seguinte. Uma menina chamada Elisa Lam, eu acho que se pronuncia, porque ela é canadense. Ela era uma menina que ela estava viajando e fazendo uma viagem de férias, e Los Angeles era um dos destinos. Eu não sei quais eram os outros destinos de onde ela estava vindo, mas é irrelevante para a nossa história. Em 2013, em janeiro, ela se hospedou nesse hotel. E esse hotel, por já estar numa fase decadente, ele tinha já adotado umas práticas de tipo assim, tinha uma ala do hotel que servia como albergue. E aí tinha uma ala de moradores, tinha uma ala de albergue, e aí ele tinha uma separação. Aqui é a ala de meninas, aqui é a ala de homens, mulheres, homens, separados, enfim. E aí ela se hospedou nesse hotel. No começo ela ficou num quarto compartilhado, só com... Acho que tinham 2 outras meninas no quarto dela, quando ela se hospedou. Ela chegou no hotel no dia 28 de janeiro, tá? Só que ela começou a apresentar um comportamento estranho. E as outras hóspedes que estavam compartilhando o quarto com ela reclamou. Ela tinha um comportamento meio errático. E as meninas não entendiam muito bem aquilo e fizeram uma reclamação dela. Aí a gerência do hotel pegou e achou por melhor separar ela, botou ela num quarto individual. No dia 31 de janeiro, 28, 29, 30, 3 dias depois que ela chegou lá, a Elisa simplesmente sumiu. A última vez que ela foi vista dentro do elevador. Foi até um vídeo que é divulgado, se alguém tiver curiosidade até para achar esse vídeo na internet. A polícia divulgou esse vídeo interno do elevador para tentar conseguir pistas. E as imagens são um pouco assim, você fica meio assim, arrepiado, assim, dá um pouco de... não sei, você fica arrepiado mesmo, porque ela fica... É isso, porque ela fica apresentando esse comportamento estranho. Ela entra e sai do elevador, ela aperta vários botões no elevador, ela fica conversando, e aí não se sabe se ela estava conversando com alguém do lado de fora do corredor, ou se ela estava conversando com alguém que a gente simplesmente não via. Exatamente. E a gente não sabe se ela estava tentando fugir de alguém. É um comportamento muito estranho. Enfim, foi o último momento em que ela foi vista. Passaram-se 19 dias, quase 3 semanas, né? E a família dela, como ela não ligou mais, a família dela deu queixa, chamou a polícia, falou, olha, ela não ligou mais pra gente. Antes dos 19 dias, né? Desculpa, eu mencionei os 19 dias porque é um outro fato que vem agora. Mas a polícia começou a investigar porque ela ficou sem dar notícias e aí a família dela entrou em contato com a polícia. Enfim, passaram-se 19 dias... ainda com as buscas, né, sendo feitas, tentando entender para onde que a menina foi parar. Os hóspedes do hotel começaram a reclamar que a água estava estranha, com a pressão baixa, uma cor escura e um gosto estranho. E aí a equipe de manutenção do hotel foi lá em cima no terraço, abrir os tanques de água que ficavam lá no telhado para ver o que estava acontecendo e encontrar a Elisa lá dentro. Nossa! E aí... a perícia concluiu que foi afogamento acidental. Na época, as investigações trabalharam vários viés diferentes, mas em algum momento entendeu-se que ela tinha transtorno bipolar
E os exames que fizeram nela depois demonstraram que ela não tinha tomado os remédios. Tipo, a quantidade a concentração de alguns Remédios no sangue, né? Não foram encontrados. componentes químicos que eram esperados, seriam esperados no sangue dela por conta das medicações que ela tomava, não foram encontrados. E aí a presunção foi de que ela tenha sofrido um surto psicótico. E aí a questão acabou virando uma batalha judicial da família contra o hotel, porque a família alegou, mas como que ela conseguiu acessar o telhado? Como que ela conseguiu acessar uma questão de caixa segurança, d'água? né? Como que... Exatamente, E aí, no final de tudo, a segurança identificou, a polícia identificou que houve falhas, né? Haviam falhas, né, na questão de acesso a essa área que não deveria ser acessível aos hóspedes e que era razoável, muito razoável, de que ela tenha conseguido acessar. Tinha uma escada, parece que era uma escada de incêndio, porque a porta que daria acesso ao terraço, onde estavam as caixas d'água, ela deveria ser trancada. Ela deveria estar trancada o tempo todo e, se a fosse aberta, ela deveria disparar um alarme. E aí parece que fizeram alguns testes e o alarme não foi acionado quando a porta foi aberta, mas também identificaram essa outra escada, que era acessível, possivelmente ela poderia ter conseguido acesso através... Que triste. Então, assim, meio... meio... Ela tendo um ataque essa psicótico, é uma das histórias... não conseguiu tomar o remédio dela e acabou... na verdade, a investigação acusou que ela já não vinha tomando o remédio. Tomando. E aí parece que a batalha judicial se deu por conta disso. A família alegando que houve negligência do hotel, né, por conta dessas medidas de segurança que falharam. Sim. E o hotel alegando que ela meio que se colocou numa posição em que ela se expôs ao risco, mas porque ela não estava tomando o medicamento corretamente. Eu não estou julgando o caso. Mas você não pode chegar no hotel, tipo assim, eu acesso embaixo do elevador. Vou lá ver o que tem embaixo do elevador. Você não pode. Enfim. Fala, Débora. Mas eu não achei essa história inacreditável. Não? Não? Você não achou bizarra, não? Eu achei, Débora. Pelo amor de Deus. Imagina você sendo hotel desse... Eu vivo no Brasil, cara. Isso daqui acontece todo dia. Ai, que horror, Débora. Mentira, tá forçando a barra. Tá forçando a barra. Tô brincando. Não acontece todo dia, não. Todo dia alguém encontra uma pessoa morta dentro da caixa d'água sua que você não sabe. E você tá consumindo a água. Verdade. Nossa, imagina. Porra, que loucura. Ainda mais nos Estados Unidos aí, que as pessoas consomem água da torneira, né? Foi isso que eles reclamaram. Mas eu não sei se nesse caso, nessa cidade, porque, por exemplo, aqui eu não consumo água da torneira. Acho que a maioria das pessoas não consome água da torneira aqui para beber. Eu acho. E tem outros casos desse hotel, Eurides? Você tem outros casos? Tem mais dois rapidinhos. Um é que, assim, na verdade, o que eu queria trazer como bizarro é o hotel, porque ele tem várias histórias bizarras. E você fica assim, gente, pelo amor de Deus, esse hotel ainda por quê? existe? Como assim? Por que não fecharam isso? Existe. Uma é que o Night Stalker, vocês já ouviram falar? Night Stalker. Foi um serial killer. Um serial killer mais, tipo, aterrorizante da história dos Estados Unidos. O nome dele era Richard Ramirez. Mas ele era conhecido como Night Stalker. Ele matou muitas mulheres na Califórnia entre os anos de 84 e 85. Ele invadia a casa das pessoas de madrugada, ele cometia crimes horrorosos, matava as pessoas de forma brutal e deixava símbolos satânicos desenhados nas paredes. E ele morou no Hotel Cecil durante... Ele não chegou a matar ninguém de dentro do hotel, mas dizem que ele entrava e saía de lá de madrugada, muitas vezes com a roupa cheia de sangue, e ninguém falava nada, porque o hotel era uma terra sem lei, era uma terra... Era esse lugar estranho, decadente, que as pessoas, ninguém se metia com a mais vida estranhas do mundo passavam. Exatamente. Os outlaws. E um outro caso também, um outro caso muito trash, foi de uma menina, uma jovem de 19 anos.
O nome dela era Dorothy Jean Purcell. Dorothy, não sei falar esse nome. Dorothy. Doroteia, tá? Se hospedou no hotel. E ela tinha 19 anos e ela estava hospedada com o namorado dela, que era bem mais velho. No meio da noite, ela acordou com umas dores abdominais absurdas, foi pro banheiro achando que ela ia vomitar, sei lá, passar mal, não deu nada. O que aconteceu? Ela pariu uma criança, pariu um bebê. Isso. Eu já ouvi falar de casos, são raros, mas eu já ouvi falar de casos de mulheres que engravidam e não sabem, parem e não sabiam que estavam grávidas. Mas, enfim, parece que o caso aqui era esse. Ela pariu no banheiro, jurava que não sabia que estava grávida e em puro pânico, vou ter a mão aqui no meu coisa, não sei, mas ela em pânico, achando que o bebê, confusa com a situação toda e achando inclusive que o bebê tinha nascido morto, ela pegou o bebê e jogou ele pela janela do banheiro. E aí o bebê caiu no telhado do prédio vizinho, na verdade não sobreviveu. A investigação depois concluiu que ele nasceu vivo, mas ele não fez o choro, sei lá, então ele ficou asfixiado, engasgado, né? Não sei, tem um termo técnico para isso. Não é asfixiado, ele simplesmente não chorou, porque é por isso que o médico dá do pulmão. O médico, vocês sabem disso, né? Que o médico dá o tapinha no bumbum do bebê para ele, se ele não chorar sozinho, respirar. Eles fazem isso para isso. E aí, ele nasceu vivo, só que, enfim, a menina nessa confusão mental toda não soube o que acabou fazer. Cometendo esse... não sei nem explicar, muito triste, mas ela foi julgada por homicídio e acabou sendo considerada inocente por motivo de insanidade mental. Mas... Esses são os 3 casos aí que eu acho... Que vizinhança boa, hein, esse local. Que hotel bizarro. Você vai dizer pra mim que esse hotel não é bizarro? Não cabe? Assim, não dá pra acreditar, né, que essas coisas aconteceram. Mas faz sentido a menina ter alguma coisa mental, né, porque ela nem percebeu, talvez, que estava grávida. Então, tem alguma coisa aí que não tá certo. Agora, não sei quanto o seu corpo pode mentir pra você, né? Mas a sua mente pode, talvez. Sim. Se tiver algum problema, você não reconhece, né? Quando eu vi desses casos que geralmente as pessoas não sabem que estão grávidas, as mulheres não sabem que estão grávidas, são geralmente mulheres que têm sobrepeso. Então, porque elas chegam a fazer uma barriga, mas como é uma mulher que já está em sobrepeso, ela acha que está numa fase mais inchada, menos inchada. Tá engordando, Entendi. Eu nunca fiquei grávida, mas deve ter um momento que você... É triste de qualquer maneira. Tipo assim, 8 meses, 9 meses, alguma coisa assim, a não ser que foi prematuro, não sei. É difícil dizer, porque você não experienciou, né? Mas essas coisas... Pra mim parece... Da cabeça. Parece que o hotel é ficção. Parece que... Sim, é tipo uma história de terror, de Goosebumps. Lembra que tinha aqueles livrinhos? Tipo, isso, exatamente. Eu ia falar do... esqueci. Tem umas histórias desse hotel, tipo assim, porque você não tem tempo de contar todas, mas, tipo assim, tem mais? Eu não... Tem, né? Deve ter. Tem, mas eu não lembrei, eu não gravei, porque eu preparei algumas para contar aqui. Né? Às vezes é muita coisa para contar, né? Mas é interessante saber que talvez tenha mais, porque... Eu vi, você comentou um negócio que esse caso desse serial killer aí, ele era de 84 a 85. Night Stalker. Eu vi uma entrevista com uma psicopata. Eu não tenho o nome dela aqui porque eu não estava pensando em mencionar isso agora. Mas me ocorreu por causa da sua história e ela conta que para os psicopatas de hoje... eles sabem do risco, eles sabem que o que eles estão fazendo é errado, mas eles não se importam com aquilo porque eles não se importam com a emoção das pessoas. E ela fala que hoje em dia existem menos serial killers, porque hoje em dia, ela ainda fala assim, ela usa o termo assim, os psicopatas de antigamente, eles tinham um luxo de não ter tanta segurança. Porque hoje em dia você tem uma câmera em qualquer esquina, todo mundo tem um celular que filma, todo mundo faz uma ligação de qualquer lugar. Mas em 85 ninguém tinha celular.
Ninguém tinha câmera. Então era muito mais fácil. Eles sabiam que eles estavam fazendo algo errado, mas era muito mais fácil eles fazerem e tendo a consciência que eles não seriam pegos. Hoje em dia eles acham que eles vão ser pegos, então eles fazem menos. Entendi. Faz sentido. Então, mas Liana, você tem outra história para contar? Tenho. Ah, então tá. É que eu só queria fazer uma observação, Débora, porque eu vi recentemente também, curioso, eu vi recentemente uma pessoa também psicopata dando o relato dela como psicopata e ela estava explicando, eu não sabia disso, que a psicopatia não necessariamente significa uma pessoa violenta que comete, que se torna um serial killer, né? A psicopatia, eu joguei aqui no Google só para eu não falar besteira, mas é um transtorno de personalidade caracterizado pela falta de empatia, ausência de remorsos E de e culpa. um comportamento manipulador. Isso, de culpa. De remorso, culpa, é a mesma coisa, né? Então, assim, não necessariamente o psicopata é um serial killer, mas não é. aí eu acho que A violência violência falou, os psicopatas da época remorso. tinham... Desculpa, é porque eu não comentei isso, mas ela fala, porque assim, na entrevista ela falou assim, por que os psicopatas matam? Ou fazem coisas ruins, que a gente acha ruim? É porque como eles não têm remorso e não sentem culpa, quando eles querem resolver alguma coisa, se você ficar muito tempo no caminho deles e atrapalhando eles te eliminam. Só que ela falou, a gente sabe que o que é errado, só que a gente não vai sentir pena, nem culpa, nem remorso. E muitos não fazemos coisas ruins porque a gente vai ser pego. Porque pra gente isso não é ruim. Pra mim, eu só tô tirando você do meu caminho. Você morrer não significa nada pra mim. E ela ainda falou assim, o entrevistador pergunta, você acha que os psicopatas dariam bons líderes? Aí ela dá uma risada. Aí ela falou assim, eu tenho quase certeza que praticamente todos os líderes têm algum nível de psicopatia. Porque para você chegar num nível muito grande, assim, você tem que ser uma pessoa que não tem esse sentimento de culpa, de remorso. A gente é muito eficiente no que quer, porque a gente não tem a culpa e o remorso. É um tema interessante, eu abordaria, mas acho que dá para entrar em uma discussão. Mas fala o seu caso, então, Liana. Mas, Liana, eu quero saber... Tá, o meu caso voltando, né, ao quase certeza de que a gente não sabe muita coisa. Vocês já ouviram falar no... como que é? Eu tenho que ver de novo, peraí. Oh, meu Deus, olha só, fazendo isso. Counterclockwise living. Já ouviram falar nisso? Eu acho que já. Counterclockwise living? É o caso do Benjamin Button? Não. Eu acho que eu sei, posso falar? Pode, fala. É quando você vive consciente de que você vai morrer e você tem tipo um calendário assim, número de semanas, de dias ou semanas de vida ou quantos meses de vida. Então as pessoas que vivem dessa forma, elas tendem a realizar mais as coisas porque elas vivem sem a sensação de que elas vão viver infinitamente. Elas vivem tipo assim, eu preciso fazer... Meu objetivo é esse, então eu tenho que fazer, porque eu vou morrer daqui a pouco, eu vou morrer daqui a 100 meses. O número de oportunidades que você tem é limitado, então você executa. Então você não consegue realizar mais as coisas que você quer. Pode ser isso, eu não sei, mas esse é uma outra história. Counterclockwise living é um estudo que fizeram. Eles fizeram um estudo sobre a mente e a sua saúde. E perceberam que você viver jovem ou você envelhecer, tem muito a ver com a sua percepção de estar velho ou não. Posso dar um exemplo? Pode. Por favor. Então, o exemplo do estudo é o seguinte. Eles reuniram várias pessoas de, acima de 80 anos e fizeram um health scan de tudo. Ok. Colocaram essas pessoas juntas em um terreno, tá? Vão para lá
e vão viver 1 mês, 2 Um meses. pautilho. Isso. É quando ela fala assim, colocaram a gente no terreno, num lixão para capinar No o lixo. mato. Isso. Não, vou mudar o roteiro então. Imagino. Colocaram cot- numa casa. Isso, numa casa, numa farmhouse, cottage house, sei lá. Colocaram lá enorme, num terreno enorme, com natureza, com tudo para fazer. E eles falaram assim: ok, vocês vão viver aqui. Só que, entre esses meses, 1 ou 2 meses que foi a pesquisa, eu não tô lembrando igual vocês, não. Vocês fizeram uma pesquisa top, hein? Eu vou dar aqui um plus para vocês aqui. Plus, 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 plus. Porque vocês fizeram a pesquisa, blá, 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 falando tudo. O pessoal que quiser saber, vai lá na internet que acha. Então, colocaram o pessoal... de Gente, por tentar- favor, nos comentários, bota uns plusinhos aí pra Liana, tadinha. Bota Bota um pra plus ela aí no também. comentário pra Liana. Pra ela não se sentir triste, coitadinha. Vai, fala. Você tá falando português bem até, né? Falou que o pessoal né? foi pro terreno, mas tá bem. É porque o pessoal não Jogou sabe, pra o quem não pessoal sabe, no a Liana terreno. A Liana tá visitando. A Liana está visitando a Débora e o Minha Henrique lá em narrativa, Macaé, no Rio de Janeiro, mas a Liana mora na Holanda há mais de 20 anos, 25 anos. é. Então a gente sacaneia ela muito, porque ela não sabe mais falar Não, não português. sei. Enfim, Mas todo eu mundo devia ter entende. explicado isso lá no começo. Mas todo mundo entende. vai lá. Jogou o pessoal no terreno. Fala lá. Terreno. 80 anos. Fizeram uma checagem, tá? Na saúde de todo mundo, colocou lá. Só que as casas, elas eram totalmente Na época deles, adaptadas na época que eles eram jovens. Então, vamos supor, na nossa época tinha LP. Tinha LP na casa. De quem? Sei lá, de Michael Jackson. De... Tinha Meu Primeiro Gradiente. Isso, Meu Primeiro Gradiente. Tinha Fofão, Xuxa, essas coisas. Tinha tudo lá na casa. Tinha os móveis também, tá? Da Da época vintage. E muitas coisas relembrando a vida deles de adolescentes. Estrelinha no quarto. Tudo. Então, o que aconteceu? Depois de eles passarem esses meses nessa casa, eles fizeram um health check de novo, fizeram uma checagem de saúde. Em tudo teve melhora, em tudo. Em tudo. Tudo, 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 sem razão, sem explicação, a não ser eles estarem nesse ambiente. Então, counterclockwise living é você viver como viveu quando era jovem. Você continuar tendo essa influência, esse pensamento de estar jovem. É o que junta também muito da neuroplasticidade, né? Se você ficar reclamando, tô com o joelho e não fizer nada, então você vai enriquecendo a ideia de que você está envelhecendo. Eu achei isso muito interessante, sabe por quê? Eu vejo hoje, e acho que todos nós entre os 30 e 40 anos, veem os seus pais, os seus tios, com muita dificuldade em mexer no celular, em fazer coisas mais avançadas e tecnológicas. E você vê, às vezes, nessas pessoas, a frustração de não conseguir fazer. Não é porque, tipo assim, eles se sentem acomodados, eles não conseguem mesmo. E você vê neles a frustração de depender, de precisar, de ter que ter um auxílio. Eu às vezes penso, tipo, poxa, será que quando eu chegar na cidade eu vou ficar assim também? Você começa a se sentir uma pessoa que não acompanha, se sente uma pessoa que está atrapalhando, que está dando trabalho para os outros. Porque não fez parte da idade quando eles eram novos, é isso que você está falando? Então, eu acho que eles voltarem para a tecnologia que eles conheciam, para as coisas que eles tinham intimidade, deu mais autonomia para eles fazerem o que eles conhecem. Porque, por exemplo, tinha lá a vitrola, só que na casa dele não existe mais vitrola hoje. Então, para ele ouvir uma música, ele tinha que colocar um CD que ele não sabia. Só que na casa com vitrola, ele conseguia lá colocar a vitrola e ouvir a musiquinha dele. Sim, sim. Então, isso traz autonomia, traz confiança, traz bem-estar. Você remove o atrito do Isso. ambiente deles e ele consegue viver de uma forma mais harmoniosa com a... Sim, e acho que todo mundo, de uma certa forma, quando eles vivem momentos de nostalgia, né? Momentos alegres que passaram, aquela música que você dançou, aquele
aquele drink que você fez, ou aquele momento. Então, quando você revive isso, de uma certa forma, regenera, né? Te dá aquela energia. A gente mesmo, quando... Isso. Antes de começar aqui a gravar o episódio, a gente estava falando, relembrando algumas músicas da nossa infância e cantando. A gente fica imediatamente, é uma reação imediata. Você fica mais alegre, Sim. você fica mais... Sim. E a gente sabe, isso já é sabido, né? Não é novidade para ninguém, que o estresse mata, né? O estresse é um dos motivos que mais rapidamente degenera a nossa saúde. Isso. E olha que você está falando também fora do Eu Brasil, dei uma de né? Liana agora. Degenerativo. Eu acho que falei Falou, certo. parabéns. E... Plus. E... Plus. Eu estava vendo aqui, é counterclockwise Então- living. Isso aí. Então, resumindo aqui, Débora, tu continua achando aí que você realmente não ia conseguir? Se você tivesse inserida aí nesses causos todos, você não ia estar aqui não para contar história, irmãzinha? Não, eu acho que... Nem se você ficar se lembrando de quando você viveu, era jovem, garotinha? Acho que quando ela era jovem garotinha, ela aguentava. Não, eu acho que se fosse assim... Por exemplo, a gente já teve, eu e o Uribe já tivemos uma experiência de quase ficarmos perdidas na floresta, porque a gente simplesmente, adolescente, resolveu subir e fazer uma trilha para assistir o pôr do sol. E a gente fez uma trilha com os amigos para assistir o pôr do sol. Aí o sol se pôs, e a gente olhou para a trilha e falou... Caraca, Fudeu. Como é que a gente volta? Débora, é verdade. Nesse dia a gente quase ficou perdido Verdade. nessa trilha, mas deu tudo certo. Só que, então, eu acho que, se, por exemplo, sabe essas histórias de pessoas que ficam perdidas em trilhas, não sei o quê? Eu acho que numa coisa assim, eu talvez fosse ter força de vontade para conseguir sobreviver e tentar fazer alguma a Débora coisa. é mais positiva, né? Tipo assim, a gente tá tipo, não aguento, não, vamos conseguir. Não vamos Mas pegar." no mar e questão de avião, eu tenho um pouco de pânico de avião, sabe? Eu sou daquelas que se desse pra ser tipo assim, cara, eu vou te dar um negócio, tu vai desmaiar e só vai acordar quando pousar. Eu vou falar, me dá. Entendeu? Eu prefiro isso e mar também me dá muito pânico. Então não sobreviveria a esses. Débora, você irá amar esse rio. Tem um rio na Inglaterra que se chama Bolton Street. Bolton Street, tá? Ele é um rio, tem um trecho dele que quem cai nesse rio nunca mais é achado. Nunca. Que maravilhoso esse rio. E Não. não colocaram uma Você tampa nesse rio, uma rede? Não. Porque, olha só, nesse rio, as correntes são tão fortes e ele é cheio de cavernas por baixo que não dá para se ver. Então, o que acontece? A correnteza te arrasta lá para dentro. E nunca mais. E tem placa nesse rio? Tem. Onde que fica esse Na rio? Inglaterra. Bolton Street. Que absurdo, gente. É assim, eu queria colocar também na história aí, porque é uma coisa assim, é um rio que as pessoas dizem, tipo assim, se você cair nele, acabou. Você cai, acabou. Morreu. Não adianta, nunca foi achado lá, ninguém nunca foi resgatado, não tem Coloca na como. história aí, porque é um rio. Você não vai imaginar isso, gente. Assim, no mar, tudo bem, mas é um rio que, tipo assim, se a correnteza te levar, acabou. Cara, tinha que colocar um tampão assim em cima, uma redoma em cima desse rio. Tipo assim, não cheguem perto desse rio. Acho. Uma rede de piscina, uma coisa Tipo assim, você pode até andar por cima do rio. Será Mas não que tem? entra. Eu não vi na foto, não. Se tem uma rede de Depois piscina. Ô, Débora, eu acho que nem se você tivesse assim, vamos supor, o cara com um amigo lá, se você estivesse numa situação e o seu amigo estivesse precisando de você, você não acha que isso te daria um pouco mais de força para... Sabe quando você se enxerga numa posição em que você é necessária? Sim. Que você enxerga que a pessoa precisa de você? Eu acredito que sim. Aí acho que às vezes isso te dá... Mas a partir do momento que o amigo dele faleceu e ele ficou sozinho, eu acho que... Mas você não Aí sabe você ia que às entregar vezes na a mão de pessoa Deus. tinha um filho, tinha uma mulher, tinha alguma coisa. Porque geralmente as pessoas falam isso, né? Você perde um pouco a razão de viver quando você não é necessário. Quando você não sente que você é necessário na vida de alguém.
você ter, tipo, um filho ou uma pessoa que necessita de você, às vezes te dá muito mais forças para continuar vivendo. E se eu estivesse dentro de um barco, ok, mas, por exemplo, a Eurídice, se tu estivesse com outra pessoa, eu passei por um episódio que eu estava com a Eurídice num lugar e eu entrei na água, eu comecei a ter pânico e a Eurídice ficava do meu lado, calma, Débora, não sei o quê. Eu não conseguia nem falar de Sério? tanto Não sabia pânico que eu você tava. tinha- Eu não conseguia falar e era um lugar... E eu comecei meio que a tentar subir por uma pedra que eu não conseguia e começou todo mundo me olhar, mas eu tava num pânico tão grande que eu não... A Eurídice, Débora, calma, para, não sei o quê. E eu não conseguia. E só de pensar, nossa, minha mão já até lembrar Tá já suando, né? Ela evoluiu por um Pokémon que não gosta de água. Tadinha, Eu não vou prolongar esse tema, não, para deixar a Liana falar também, mas você usou um exemplo muito legal, porque você sabe, eu também não gosto de ambiente de mar e não conseguir ver. Mas ali naquele momento, se eu tive que ser. A razão, eu tive que né? ser Você tentou. forte exatamente. Eu tinha que ser a pessoa que ia não sei, boiar a gente, porque se eu entrasse em pavor também, a gente ia se afogar ali. Talvez o Henrique salvasse a gente, mas não sei, ia dar ruim O pra Henrique ele, tava né? lá também? Porque Tava. ia ser... E eu vi que a Eurídice, ela tava muito calma. E ela falava comigo, calma, Débora, calma, Débora. Débora, ela falava, Débora, fala comigo, fala comigo. E eu ficava assim, eu não conseguia Porque ela tentou ser a sua base, né, pra você. Não... Ai, gente, que horrível. Vai, fala você, vamos mudar de assunto. Sua certeza, Eliana, foi promovida. Sua quase certeza. Foi Quase promovida certeza que certeza, temos ou... superpoderes que não temos a mínima ideia de quais superpoderes podemos Sim. ter, ou influenciar, ou sabe, é fascinante, bizarro e fascinante as coisas que o nosso corpo pode fazer. Muito legal. O seu caso me lembrou, eu acabei não levantando esse, porque depois a Débora falou do dela, mas me lembrou de casos em que as pessoas morrem e voltam. Sim. Existe uma teoria que diz que, na verdade, esses casos são resultado da nossa consciência. E que, na verdade, a consciência seria simplesmente um outro... Assim como a gente tem o espaço-tempo, a consciência seria simplesmente uma outra dimensão a qual a gente não tem acesso enquanto em vida. Sim. E uma vez que você desfalece, você tem esse acesso, mas, enfim, como você voltou a viver, esse acesso é cortado novamente, mas você tem aquela experiência. Eu não sei falar muito bem, Você pegou um mas sinal me lembrou fraquinho de sobre celular, aí quase... Mas aí voltou. Mas é assim, as pessoas dizem muito. Tem várias teorias, né, no mundo da ciência. Eu adoro ouvir tudo e eu absorvo tudo. Aí eu acho que um dia esse tem razão, outro dia não tem. Mas eu gosto de contestar e de pesquisar e de saber. Dizem muito também que o nosso cérebro é um filtro. O cérebro é um filtro. Ele filtra. Entendeu? Então, muitas coisas que não podemos fazer é porque o nosso cérebro está filtrando. Muitas coisas que não podemos ver, ele está filtrando, porque a gente não conseguiria ver nessa terceira dimensão, porque é muito estímulo. Tipo assim, uma luz ultravioleta, umas coisas assim muitas que a gente coisas não vê. que não teríamos como, Sim, de uma certa forma, vivenciar com todas as coisas que... na terceira dimensão. Essa teoria de que o cérebro é a consciência estaria nessa... baseia-se um pouco nisso aí. Eu não sei explicar, mas é por aí. A minha quase certeza, para mim, é uma certeza. Eu gostaria de, eu como pessoa, praticar mais... Tipo assim, ter confiança de que eu consigo fake until I make it. Porque eu acho que talvez me ajudaria, mas a minha... Tipo assim, o meu senso de valor não me deixa... Porque eu me sentiria... Eu me sentiria roubando, cheating, sabe? Fazendo, tipo, o fake until you make it. Mas eu, diante das várias... desses tipos de casos, esse que eu mencionei da Elizabeth Holmes não é o único, né? É um muito curioso, eu acho. Porque eu acho que tinha uma gravidade muito grande dessa questão da saúde das pessoas, forjar resultados, etc. Uma mulher inescrupulosa, ela. Exatamente,
E eu também não entendo como funciona a cabeça. Eu tenho um pouco de curiosidade também de como funciona a cabeça de uma pessoa. Ela devia ser um pouco psicopata, não? Porque Não ter remorsos, ela não ter esse tipo de... não ter a empatia pela pessoa que ela está enganando. Ela está enganando Você várias tá falando, pessoas. eu acho que você né? está falando também uma outra coisa, porque eu sei que você tem. Você tem a moral. Você tem a moral de fake until you make it. Nesse caso da Elizabeth, não estou falando em outros casos. Estou falando o caso da Elizabeth. Ela não teve a moral de dizer assim que eu estou fazendo errado. Porque você pode fazer um fake until you make it. Sem prejudicar as pessoas desse jeito. Sim. Você pode Sim, fazer fake sim, until you sim. make it. Você pode fazer as pessoas acreditarem que você tem uma autoconfiança. Mas você não tem. Sim. Mas Então, ainda é um fake until é- you make it. Mas fazer o que ela fez É foi isso além da moral nessa linha dela. que eu porque tava querendo dizer. Ela soube que ela estava mentindo, prejudicando as pessoas. E mesmo assim ela fake until you make it. Por isso que eu acho que você acha Então é que ela isso, tem essa gente. Eu acho- psicopatia, né? Porque ela foi, mesmo sabendo que ela ia fazer os danos que fez, né? Boba. É. Boba. Boba. Boboca. Boboca feia. Boboca. Ridícula. Feia. Deselegante. Não pode jogar É. essas palavras, não. Vamos colocar palavras boas de energia Deselegante. boa. É amor, carinho, felicidade. Vamos fazer um coração, irmã. Vamos fazer um coração. A gente atrai o que a Ai, gente... gente, é, fazer como se coração. fala? A gente atrai o que a gente manda, né? De sinal. Então vamos lá, vamos fazer um Nosso sinal. coração tá lindo. Tá Ah, meu. deformado, mas tá lindo. Tá horroroso, gente. Parece duas chaves, dois colchetes. Gente, obrigada. Se você tá aqui até agora, muito obrigada pela sua companhia. A gente se vê no próximo. Tchau.